Recordemos algum cinema português do ano de 1970. Limpopo, de Jorge de Sousa, Quem espera por sapatos de defunto morre descalço, de João César Monteiro, O Cerco, de Cunha Teles e, por exemplo, Nojo aos Cães, de António Macedo. Ele está hoje aqui connosco, é um grande cineasta português. Muito obrigado por ter vindo. Eu creio que este seu filme tem algumas particularidades muito interessantes. Para já porque nenhum dos seus atores era profissional, neste Nojo aos Cães. Sim, nenhum deles era profissional, efetivamente, eram todos estudantes nessa época. Isto foi, portanto, em 1970, como acabou de dizer, e muito bem. Eram todos estudantes da Faculdade de Direito. Eram do grupo cénico da faculdade. Do grupo cénico, exatamente. E, curiosamente, há alguns nomes, o Pestana, o José Gomes, que hoje são atores profissionais, não é? Entre outros, enfim. Nessa altura, portanto, eram alunos, mas já com o bichinho de representar. Aliás, o filme, para mim, tem um significado importante. Ele tem a ver com uma época. Eu penso que, quando eu fiz aquele filme, estava a pensar precisamente em toda a revolução dos anos 60. Nós não temos de esquecer que 1970 é um ano que acontece 2 anos depois do maio de 68. Portanto, havia todo um movimento da juventude, toda uma nova maneira de viver, toda uma nova maneira das pessoas se encararem si próprias e se encararem... Digamos, era o reflexo em diferido do maio de 68? Não, era aquele atraso próprio que nos acontece? Não necessariamente. Eu vou lhe dizer uma coisa mais interessante. Era o maio de 68 e era não sei que mês de 69, que foi quando os americanos aterraram na Lua. E isso, para gente, não é muito importante. Nós temos, portanto, quer dizer, toda uma década, que a década de 60, e eu, quando fiz aquele filme, era para mim uma espécie de filme epítome, assim posso exprimir assim, que era uma espécie de epítome, uma súmula de toda aquela década. Não era só os problemas da juventude, como aliás foi erroneamente entendido por algumas pessoas que estranharam, mas então Portugal estava naquela altura com o problema das guerras da África e isso não sequer é abordado no filme. Eu digo não porque eu nem sequer era a pessoa mais qualificada para o fazer, portanto, o que eu me interessava fazer no filme e mostrar era uma espécie de quase, posso dizer, uma alquimia humana, isto é, aqueles 12 jovens, não é por acaso que o número 12 está lá, não é? São 12 jovens que representam microcosmos. E eles abordam os problemas da vida, os problemas da sociedade deles próprios, os problemas da juventude, os problemas do sexo, os problemas do amor, todos os problemas das alucinações que havia, e naturalmente a viagem à Lua. Eu não posso esquecer que há um personagem que em dado momento no filme cita precisamente uma frase que ficou muito famosa na altura do astronauta do Neil Armstrong, que ele diz: levámos para a Lua, disse ele num congresso americano, quando regressou no congresso, que aliás foi um escândalo, deu uma bronca, levámos para a Lua todo o conhecimento, a tecnologia, o empenhamento do povo americano. Trouxemos de lá calhaus. Foi uma troca justa. Bom, isto dito em pleno congresso americano, é evidente, pois aquela gente em brasa. Ora, naturalmente, este é um pouco o espírito do Nojo aos Cães. Eu sei que tem sido, ao longo da sua carreira, um realizador polémico. Nomeadamente, um dos seus filmes foi dos filmes que maior polémica teve em Portugal e em tempos ainda muito recentes. Faz da polémica um culto ou a polémica acontece como consequência inevitável das coisas que vai criando? Eu penso que a polémica, não faço um culto, obviamente, eu quando faço as filhas não é para fazer polémica, é que naturalmente que eu tenho uma ideia, eu penso que fazer um filme é uma coisa tão cara, tão custosa, tão difícil e que puxa tanto, não só por quem faz, por quem cria, mas também por quem colabora, porque é preciso pensar nos técnicos, na produção, nos atores, enfim, numa infinidade de elementos que estão realmente à volta, que tudo isso é muito caro, e quando eu digo caro não estou a pensar em cifrões, estou a pensar no esforço, no empenhamento, no entusiasmo, na aposta, tudo isso é muito bonito e realmente tudo isso tem um grande valor e eu acho que o público tem que ver isso. Ora bem, portanto tem que valer a pena o que a gente diz através de um filme, porque se eu fazer um filme em que aquilo que eu digo não atinge as pessoas, não significa nada, é uma intelectualice que não interessa, não aquenta nem arrefenta. Então, se é só para dizer, gastar 50 mil contos para contar uma anedota a 3 amigos, eu convido os 3 amigos para o café, gasto 110 escudos em 3 bicas, em vez de gastar 50 mil contos. E não preciso fazer o filme. Agora, portanto, se eu tenho que fazer um filme, tenho que fazer o filme, penso eu, com qualquer coisa que valha a pena. Provavelmente aquelas coisas que eu penso que valem a pena e, portanto, que eu transmito em cinema,
são coisas que se calhar valem tanta pena que dão polémica. Portanto, provavelmente eu tenho que pôr o problema ao contrário. Portanto, não transforma a polémica em causa, mas apenas uma consequência do seu trabalho. Devo dizer, quando eu fiz precisamente o filme a que se refere, certamente é As Horas de Maria. Aliás, outros filmes meus também causaram polémica. A Promessa, que foi ao Festival de Cannes, foi o primeiro filme português que foi à seleção oficial do Festival de Cannes, em 73. Também causou polémica na altura. Já depois disso, Os Amigos da Meia-Noite também causaram polémica na altura, bem se recorda. E As Horas de Maria, portanto, devo dizer que eu, quando fiz o filme, não estava nada à espera da polémica que aquilo ia levantar. Pensei que o filme ia passar naturalmente, era um assunto um bocado difícil, sem dúvida, era um assunto, pronto, que poderia levantar alguma discussão. Admiti que levantasse alguma discussão, mas nunca me passou pela cabeça que desse aquela, pronto, que fizesse aquele burburinho. Aliás, com vários anos de antecedência, aí ao menos somos pioneiros em relação ao Godard, o Jesus Salve Maria, o Ave Maria, e em relação ao Scorsese com a sua Tentação. Que aqui, de facto, curiosamente, já não fizeram a bronca, digamos assim, que deu As Horas de Maria, porque realmente nós fomos pioneiros. A bronca já estava dada. Pelo menos, olha, fomos pioneiros em bronca, o que já não é nada mal. António Macedo, com polémica ou sem polémica, os votos que nós fazemos é que continue tão vivo quanto aqui o veio afirmar, cheio de planos em mãos, mas a executar esses respectivos planos. Muito obrigado, António Macedo. Muito obrigado. Hoje